Queridos, nós vamos continuar então a nossa série de mensagens no livro de Atos, e agora já na reta final, agora já no capítulo 27 de Atos, já olhando e percebendo e lendo os últimos desdobramentos dessa ação do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Estamos hoje então diante de Atos capítulo 27, e diz assim o texto: Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então, partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque o vento eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria e navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia em Creta, voltando para o sudoeste e nordeste para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fosse lançado em Sirte e encalhasse. Baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. Ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimes, pois não se perderá a vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite os marinheiros suspeitaram que a terra estava próxima.
Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, que faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar as âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme. E içando o vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçavam com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar terra, e que os demais se salvassem, uns segurando em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos em terra. É um texto um pouco longo, mas precisávamos de ler esse texto para conseguir entender tudo o que estava acontecendo nessa viagem. Quando eu comecei a ler esse texto, a preparar essa mensagem, eu me recordei de uma das minhas férias com a minha família, que nós passamos algo interessante. Nós estávamos voltando de viagem e o dia estava todo planejado, já estava tudo já encaminhado, tudo que nós faríamos, aonde iríamos parar para poder almoçar, o horário que chegaríamos no destino que nós queríamos. Mas a vida tem dessas coisas, às vezes basta um instante e todos os nossos planos simplesmente mudam. Pois bem, estávamos na serra, descendo a serra, e após descer essa serra, subindo a segunda serra, eu pisei no freio e imagina, não tinha freio, o carro ficou sem freio. Quem já passou por uma situação parecida dessa sabe como que a nossa mente funciona, né? Em poucos segundos passam milhares de pensamentos. Estava comigo minha esposa, Mirella ainda pequenininha, Michele, e eu estava longe de casa, numa terra que eu não conhecia, e de repente tudo aquilo que eu tinha planejado simplesmente deixa de existir. Eu consegui parar o carro num lugar seguro, e naquele momento a única pergunta que passava pela minha cabeça era: e agora, o que eu vou fazer? Era domingo e já passava de 1h da tarde. Naquele dia eu aprendi uma lição e eu nunca esqueci. Nós fazemos planos, organizamos a nossa vida, pensamos o nosso caminho, pensamos o caminho que vamos percorrer, e isso não é errado. O problema é que muitas vezes acreditamos que controlamos o caminho só porque nós definimos o destino. Mas basta uma ligação, de repente um exame, uma perda, uma crise, um imprevisto para perceber que nós não controlamos absolutamente nada. Talvez alguns de vocês tenham passado por isso e estão assim hoje. Não porque perderam o freio do carro igual a mim, mas porque perderam o controle de alguma área da sua vida. E quando a gente olha para Atos 27, é exatamente isso que aconteceu. Paulo sabia onde estava indo, ele sabia por que ele estava indo, mas ele não sabia como que ia chegar. Ele não tinha essas informações, ele não sabia o que ia passar no caminho, as lutas que enfrentaria. Ele tinha uma certeza que ele iria para onde Deus enviou. E olhando o contexto dessa história, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo. Você lembra 2 semanas atrás,
eu preguei aqui sobre Atos 24, 25 e 26, que demonstra então Paulo ali sendo interrogado. Paulo estava preso, e ele então é interrogado pelos líderes, pelos governadores daquela época, e ele consegue até pregar para Agripa, o último da dinastia de Herodes. Eu falei sobre isso. Então nesse discurso ele faz um apelo, então, como cidadão romano, para comparecer diante de César. E ele vai então, e essa viagem que Paulo estava fazendo era de fato uma viagem específica, e ele estava indo como prisioneiro. Ele não estava fazendo uma viagem missionária como as outras, embora todas as viagens de Paulo acabam tendo cunho missionário. Ele não deixa de falar de Jesus por onde ele passa. E isso não aconteceu por acaso. Se voltarmos uns capítulos antes, nós vamos perceber o próprio Senhor Jesus dizendo para Paulo: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Desde aquele momento, Paulo sabia que ia para Roma. Ele só não sabia as dificuldades que ele iria enfrentar nesse caminho. E então, quando a gente chega nesse texto que a gente acabou de ler, logo no início nós percebemos já algumas coisas interessantes. Lucas, ele é um historiador magnífico, e essa é uma viagem que Lucas está. Interessante, quando ele fala de tudo aquilo que estava acontecendo, ele se coloca no meio. Não foi alguém que disse, não, ele vivenciou toda essa viagem, todos os desafios, e ele vai relatando um a um, e deixando muito claro tudo aquilo que estava acontecendo. E no verso 3, Lucas já traz então um entendimento muito interessante, que no dia seguinte, aportamos em Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir aos amigos e obter assistência. À primeira vista vai parecer apenas uma informação, ele está simplesmente contando o roteiro de tudo que estava acontecendo. Só que quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe que Lucas está revelando algo muito importante sobre a vida de Paulo. Na primeira oportunidade que surge, Paulo procura a comunhão com os irmãos. Ele está preso, seu futuro é incerto, ele sabe que ainda enfrentará uma longa viagem, mas mesmo assim faz questão de estar com a igreja. Esses irmãos são irmãos em Cristo. Então, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e desfruta da comunhão. Ele procurava a comunhão. E isso fala muito ao nosso coração, porque existe uma tendência no nosso coração muito grande, em momentos de situação, de provações, ao invés de irmos em direção à comunhão, às vezes nós somos levados a ir para o isolamento. Fazemos o caminho oposto. Só que Paulo faz o contrário. Por onde ele passava, ele buscava a comunhão, e a comunhão era a marca da caminhada de Paulo. E Cristo não nos salvou para vivermos uma fé isolada, e essa é uma verdade que precisamos pregar ao nosso coração. Ele nos inseriu num corpo, em uma família, em uma comunidade chamada igreja. E fica uma pergunta: qual tem sido a sua atitude quando as tempestades chegam na sua vida? Se isolar ou buscar consolo na comunhão com os irmãos? Pois é, Lucas registra também que aquela comunhão, aquele momento de comunhão serve também para que aqueles irmãos suprissem as necessidades de Paulo. Lembra que Paulo estava preso e o prisioneiro de Roma não tinha com que se sustentar. Era preciso que familiares, amigos então enviassem sustento para que eles se mantivessem vivos. E interessante é que na comunhão cristã sempre vai existir algo para compartilhar. Ninguém é tão pobre que não possa compartilhar nada com o outro. E o interessante é que quando a gente fala de compartilhar, a primeira ideia que vem é sempre recurso financeiro. Isso também pode acontecer. Só que às vezes será uma palavra de encorajamento, uma oração feita no momento, um conselho, uma visita, ou simplesmente um abraço. Ou simplesmente aquele momento em que você senta e ouve o que o outro tem para dizer. Todos nós temos algo que Deus pode usar para fortalecer a outra pessoa. E talvez seja justamente por isso que Satanás trabalha com tanto intento para nos isolar, para acabar com a comunhão, para nos afastar uns dos outros. Porque ele sabe que um cristão isolado, ele fica mais vulnerável. Por isso que o Senhor nos chama a viver em comunhão. Porque um cristão caminhando ao lado dos seus irmãos encontra força, consolo, cuidado, através do meio que Deus deixou para nós, a igreja.
E aí então Lucas dá mais alguns passos nessa caminhada, nessa viagem. Eu estava olhando aqui o hino que nós cantamos e tinha as ondas ali, eu nunca tinha reparado aquilo. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Isso conectou muito bem com a mensagem. Eu fiquei olhando para aquelas ondas, imaginando toda essa viagem e o que vai acontecer daqui para frente. O mar revolto, o barco afunda, mas não afunda. Aqueles que gostam de pescaria, que já enfrentaram alguma tempestade no mar, sabe como é que às vezes dá aquele medo e tudo mais. E eles estão agora, a partir daqui, enfrentando um mar revolto e não sabem o que vão acontecer. Depois dessa breve parada em Sidom, a viagem vai continuar e durante alguns dias tudo parecia caminhar normalmente. O vento soprava de maneira favorável e isso fez com que os marinheiros acreditassem o seguinte: está tudo tranquilo, vamos seguir viagem. Lucas diz que um vento brando do sul começou a soprar e aos olhos daqueles homens era o momento de seguir viagem e não demorou muito para que tudo mudasse. De repente levantou-se um vento forte conhecido como Euroaquilão. Era de fato um furacão, uma tempestade muito forte, extremamente perigoso. Ela descia das montanhas e pegava ali o litoral do mar Egeu e fazia aquilo dali virar uma bagunça. E em pouco tempo aqueles homens perderam completamente o controle da embarcação. Eles não conduziam o navio, mas quem conduzia o navio agora era o vento. E isso vai ficando evidente ao longo da narrativa. Lucas ele começa a descrever a correria dos marinheiros e solta o bote, prende o bote, amarra a corda, tenta fazer alguma coisa, joga o que você pode jogar fora, diminui a carga do navio e cada decisão vai revelando desespero. Eles estavam simplesmente querendo só sobreviver. A ideia já não era mais chegar no destino, era vamos nos manter vivos, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer para manter a vida. Eles vão abrindo mão daquilo que era importante, na tentativa de salvar aquilo que era essencial, a própria vida. Então chegam no versículo 20 e Lucas escreve: havendo já muitos dias sem aparecer o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles achavam que iriam morrer. E talvez essa seja uma das frases mais fortes de todo esse capítulo. Perceba o que Lucas está dizendo. Não era apenas uma tempestade, já tinha muito dia que não tinha sol, não apareciam as estrelas. E isso talvez hoje soe estranho, porque nós temos vários instrumentos. O nosso carro tem mais instrumentos de navegação do que o navio daquela época. O seu celular. Então hoje é muito fácil você saber onde está. Só você pegar ali o Google Maps, você vai descobrir onde você está. Isso fica muito fácil. Se tiver sinal, então, você consegue resolver muita coisa. Só que os marinheiros daquela época precisavam do sol para guiar durante o dia e das estrelas para poder guiá-los durante a noite. E isso não estava mais disponível, então estavam perdidos. Eles não sabiam mais onde estavam, nem aonde estavam indo, não sabiam o que ia acontecer, não sabia quanto tempo eles iriam resistir àquilo dali. E Lucas, que estava dentro daquele navio, e isso é sensacional, ele consegue escrever isso com propriedade, porque ele vivenciou, e ele vai dizer: nós perdemos toda a esperança de sermos salvos. Ele se inclui também nessa realidade que todos ali estavam vivendo. E o interessante é que Lucas é extremamente honesto quando ele escreve. Ele não diz: olha, os marinheiros ficaram com medo porque eu tinha Jesus e eu não fiquei. Não, ele diz: todos nós achamos que íamos morrer. E ele é realista com isso. Ali havia medo, insegurança, pessoas convencidas de que iriam morrer. Isso nos aproxima muito desse texto, porque em algum momento da sua vida, em algum momento das nossas vidas, todos nós já enfrentamos dias que parecia não haver mais direção. Dias que parecia que o céu estava fechado, dias que a resposta não chegava, dias que nós não conseguimos enxergar o próximo passo. Sabe aquela viagem que você está fazendo de carro e do nada fica tudo cheio de neblina e você não consegue mais ver, você tenta acender o farol, piora. Você precisa fazer é reduzir a velocidade, tentar ali só não sair da faixa e torcer para que ninguém esteja parado à frente. A experiência dos marinheiros não resolveu, o conhecimento náutico também não resolveu, a força daqueles mais de 200 homens também não resolveu, o recurso disponível, nada, absolutamente nada resolvia. Eles estavam perdidos, à deriva, desesperados, sem esperança, mas aquele momento levou a eles a uma conclusão muito clara: nós vamos morrer, está tudo acabado. Quando olhamos para essa cena, nós percebemos que
Toda a confiança daqueles homens estava apoiada naquilo que podia perecer, naquilo que era terreno. Enquanto havia vento favorável, a experiência deles, eles conseguiam olhar o céu, eles estavam seguindo viagem, estava todo mundo calmo, mas bastou que essas coisas deixassem de funcionar, que a esperança deles também foram embora. E já reparou como nós somos parecidos com eles? Quantas vezes nossa segurança também fica apoiada em coisas que são passageiras, e quando essas coisas são retiradas, a gente entra em desespero. Nós nos sentimos tranquilos quando tudo está funcionando bem, a saúde vai bem, o emprego está tudo estável, enquanto a família está em paz, os projetos estão tudo dando certo, mas basta uma notícia inesperada, ela chega e nós percebemos o quanto o nosso coração estava apoiado nas coisas desse mundo. Aí a gente pensa, agora acabou, não tem mais jeito, não sei mais o que fazer, não existe mais solução. E essa frase não aparece apenas na cabeça de quem não conhece a Deus, aparece na cabeça daqueles que servem a Cristo Jesus também. Elas também passam pelo coração de muitos servos de Jesus, e às vezes chegam quando recebemos um diagnóstico de uma doença, às vezes quando nosso casamento entra numa crise que nós jamais esperaríamos passar, ou às vezes quando a empresa fecha as portas, ou quando um filho entra num caminho que nós jamais gostaríamos que ele trilhasse. Sabe o que esses momentos revelam? Eles revelam onde o nosso coração está ancorado. Porque enquanto tudo está dando certo, é difícil você perceber onde realmente está a sua confiança. Mas a tempestade tem o poder de revelar aonde está a nossa confiança, onde está a nossa paz, aonde nós estamos depositando a nossa tranquilidade. E isso vai expondo aonde está o nosso coração. E aí fica uma pergunta para a gente refletir. Aonde você tem colocado a sua segurança? Ou o que realmente lhe dá paz? O que faz você dormir tranquilo? O que transmite sensação de estar seguro? Muitas vezes a nossa resposta vai ser sempre Deus. Isso é óbvio. Minha segurança está em Deus, a minha paz está em Deus. Mas na prática, pense naquilo que se você perdesse hoje, tiraria a sua estabilidade e a sua paz. Isso vai revelar aonde está a sua confiança. Deus, na sua soberania, às vezes permite que algumas coisas dessas sejam abaladas para que o nosso coração seja tratado. Não porque Ele tenha prazer em nos ver sofrer, mas porque nos ama demais para permitir que o nosso coração fique ancorado em algum ídolo, em alguma coisa terrena e passageira. E as tempestades, elas têm esse efeito, elas limpam o nosso coração das falsas seguranças, elas arrancam de nós aquilo que estava ocupando um lugar que pertence somente a Cristo Jesus. Talvez Deus tenha mudado completamente a direção que você imaginava na sua vida. Talvez você esteja vivendo uma realidade que jamais planejou. Você fez planos para sua família, para sua carreira, para sua vida, e percebe que nada daquilo que tu planejou aconteceu. Você está no local onde você não imaginava estar, morando numa cidade onde você jamais imaginou, fazendo algo que você jamais queria, mas Deus te coloca exatamente nesse lugar. E eu quero lhe dizer uma coisa, nem sempre estaremos na contramão da vontade de Deus por enfrentarmos tempestades. Às vezes a tempestade é exatamente o caminho pelo qual Deus está conduzindo a nossa vida. Paulo estava fora da vontade de Deus? Não, ele estava no centro da vontade de Deus. E ele estava indo em direção onde Deus enviou, só que ainda assim enfrentou momentos difíceis na sua vida. Por isso, não interprete a tempestade como um castigo de Deus, mas às vezes é um meio didático de Deus lhe ensinar e lhe fazer crescer. Vai ter tempestade que vai nos corrigir? Sim, vai acontecer. Mas vai ter tempestades que vai nos levar ao amadurecimento. Vai nos fazer enxergar coisas que nós jamais conseguiríamos enxergar se tudo estivesse tranquilo. Às vezes irão nos disciplinar, mas há tempestades que Deus usa para nos ensinar a confiar nele de um jeito que jamais aprenderíamos em dias de calmaria. Vai ter momentos que você vai dizer: eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei por que Deus está fazendo, eu não sei como que vai ser os próximos passos, eu só sei o seguinte: Deus está comigo e eu vou passar por onde Ele quer que eu passe. Isso é fé. Mas isso é loucura, sim,
Aos olhos humanos, sim, pode se tornar loucura, porque você não planejou. Pois é, mas Deus está no controle, conduzindo todas essas coisas. E aí surge uma oportunidade de descansar, menos naquilo que é terreno e começar a descansar naquilo que é eterno, em Cristo Jesus. E aí então, depois de muitos dias de tempestades, de medo, de desespero, Lucas diz que aquelas pessoas já estavam há muito tempo sem comer. Não era apenas falta de alimento, era falta de ânimo, era medo. Quando alguém acredita que vai morrer, perde a fome. Quando a gente recebe uma notícia muito ruim, a primeira coisa que acontece é, você perde o apetite. Você não consegue comer, porque a comida está muito ligado a você estar comemorando e tudo mais. Não, eles também não conseguiam comer. Ninguém sabia o que fazer. Justamente nesse cenário, Paulo se levanta. Isso chama muita atenção, porque até esse momento as falas de Paulo eram irrelevantes. Então, a partir desse momento, Deus levanta ele para que ele comece a então falar para aqueles homens a vontade de Deus, para aquele navio, para aquelas pessoas. Então Paulo começa dizendo uma frase que certamente todos nós já ouvimos algumas vezes, e vocês mulheres têm essa frase na ponta da língua. E nós homens somos mestres em ouvir essas frases continuamente, e a gente continua fazendo a mesma coisa para ouvir a famosa frase do eu bem que avisei isso. Você já falou isso? Quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de todas as vezes que Tairine falou isso comigo. Eu morro de rir, porque eu continuo, eu tento não fazer isso. Aí às vezes ela só olha e eu digo, já sei, você já avisou sobre isso, já entendi. Isso, Paulo então pega essa frase, só que ele vai fazer de um jeito mais amoroso. Ele se levanta e diz, olha, prestem atenção, se vocês tivessem me ouvido, é um bem que eu avisei melhorado, é mais bonitinho. Se você tivesse me ouvido, esse prejuízo não teria acontecido, sabe? Não é um bem que eu avisei do bem que eu avisei, você não quis me ouvir? Não, olha, se vocês tivessem me ouvido, tudo isso que está acontecendo não teria acontecido. Mas perceba algo importante, Paulo ele não faz isso para humilhar aquelas pessoas. Ele não está ali massageando o seu ego, na verdade ele está preparando o coração daquele povo ali para dizer, olha, preste atenção no que eu vou dizer, ouçam com atenção o que eu estou dizendo. Vocês não me ouviram antes, então ouçam agora. E a notícia que Paulo traz é meio estranha, porque ele fala, olha, agora eu vou dar uma notícia, preste atenção, o barco vai afundar. Aí você pensa assim, essa é a notícia que você queria? Valeu, Paulo, obrigado, aumentou o nosso ânimo. Estamos felizes agora, já entendemos, a gente vai perder. Só que ele fala, ele piora um pouquinho, olha, o barco vai afundar, mas antes do barco afundar, todo o trigo, tudo aquilo que vocês estão levando, também vai se perder. Ou seja, prejuízo. Pois é, mas ele traz sim uma boa notícia, mas nenhuma vida vai se perder. Deus preservaria a vida de cada um daquele navio. E Paulo explica o porquê ele tinha certeza, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E Paulo não diz apenas o Deus a quem eu acredito, ele diz o Deus a quem eu pertenço. O Deus a quem eu sou, de quem eu sou. Antes de dizer que ele serve a Deus, ele vai dizer, eu pertenço a esse Deus. Existe uma diferença muito grande. Nós só conseguimos servir corretamente quando entendemos que pertencemos a Ele. Paulo está dizendo, olha, a minha vida não está nas mãos dessa tempestade. A minha vida está na mão do Senhor. Um anjo me trouxe essa mensagem, não tenha medo. Porque Paulo, ainda compareceria diante de César, ele tinha essa certeza. A missão que Deus lhe havia dado ainda não tinha acabado, não tinha concluído. Isso significa que nenhuma tempestade impediria o cumprimento da vontade de Deus na vida dele. Então Paulo conclui dizendo, olha, e essa é uma das declarações mais bonitas desse capítulo. Por isso, senhores, tenham coragem, pois eu creio em Deus e acontecerá do modo que me foi dito. Ele tinha certeza que aquilo que Deus falou ia se cumprir. Paulo tinha absoluta convicção, ele sabia que chegaria a Roma, não porque ele era um excelente navegador ou tinha uma experiência vasta em viagem de navio, porque todas as viagens missionárias que ele fez, ele utilizou muito o navio.
Não, ele chegaria porque Deus havia falado, e quando Deus fala, ele cumpre. Agora perceba como nós somos parecidos com aqueles homens daquele navio. A brincadeira do eu bem que avisei ficou para trás. Mas perceba que o tempo todo Deus nos avisa e fala: não vai, não faz isso, não entra por esse caminho, e nós entramos pelo caminho. Só que Deus não faz o eu bem que eu avisei. Não, Deus não faz isso. A gente sente isso. Deus, ele mostra de uma forma muito mais carinhosa, amorosa, que nós não deveríamos ter passado por ali, mas na nossa mente fica aí: eu bem que eu avisei, bem que eu avisei. Olha aí Deus falando, porque Deus avisou. Deus às vezes por meio de uma palavra, de um sermão, às vezes um irmão mais experiente, uma leitura bíblica, um momento de devocional, no momento da sua oração, Deus diz: não faz, e você vai lá e faz aquilo que Deus falou para não fazer. Não é só você não, eu também sou assim. A gente é meio teimoso, a gente toma uma decisão precipitada, ignora o aviso, mas Deus, por amor aos seus servos, preserva a vida daqueles homens do navio. O nome disso é graça. É graça. E graça não significa ausência de consequência. Algumas coisas que nós fazemos, a gente vai enfrentar algumas tempestades. Então aquele navio, eles perdem toda a carga, o navio ia se perder, haveria prejuízo, mas Deus preservaria aquilo que era mais importante, a vida das pessoas. Isso também acontece conosco. Existem escolhas erradas que vão deixar marcas para a nossa vida toda. Nem toda a consequência vai desaparecer, mas ela vai servir como aprendizado, às vezes, para a vida de outra pessoa, experiência. São marcas. Eu tenho uma marca que eu me recordo até hoje. Essa marca que foi um tombo de moto que eu levei. Um cachorro entrou na frente e eu caí. O cachorro sobreviveu, mas eu quase morri. Eu lembro até hoje. E agora quando eu ando de moto, eu ando todo equipado, porque nesse dia eu estava de camiseta. Então agora eu ando com luva, com jaqueta, com calça, com bota, capacete amarrado, se puder ainda faço assim com a corda para não soltar. Algumas fases da nossa vida vão nos trazer experiências, nós vamos aprender, e isso o Senhor continua nos sustentando, continua conduzindo a história, continua cumprindo os seus propósitos, mesmo quando nós olhamos para a situação e pensamos: tudo saiu do controle. Paulo termina dizendo: eu creio que acontecerá exatamente como Deus disse. Essa é a afirmação que o texto deixa diante de nós, e a pergunta que fica é: você possui essa mesma convicção? Daquilo que Deus falou vai se cumprir? Provavelmente, se eu perguntar agora, todos vão responder: sim, é óbvio. Todos nós dizemos acreditar nas promessas de Deus, mas a verdadeira fé não aparece quando o mar está calmo. Ela aparece quando o vento sopra, quando Deus retira de nós aquilo que nós não queríamos abandonar. E aí fica essa pergunta: você tem essa certeza que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele prometeu? Quando a oração parece que não é mais respondida, você está orando e parece que Deus não está ouvindo. Quando os planos mudam, quando o diagnóstico chega, quando o medo bate a porta, é nesses momentos que nós vamos descobrindo se realmente acreditamos que Deus faz aquilo que Ele promete. Porque a fé, ela não é acreditar que tudo vai acontecer do jeito que nós planejamos. A fé é continuar confiando mesmo quando Deus decide conduzir a nossa vida por um caminho diferente que nós imaginávamos. É fácil? Não. Agora, através do Espírito Santo, você tem essa capacidade de simplesmente confiar no Senhor, sem saber o que Deus vai fazer, mas saber que tudo aquilo que Deus fará será o melhor para a sua vida. Se o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vai estar. Se Ele prometeu que jamais nos deixaria órfãos, Ele cumpre. Se Ele prometeu que vai completar a boa obra que começou em nós, isso é uma verdade, nós precisamos acreditar. Se Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que o negócio pareça ruim, você sabe, isso vai cooperar, porque Deus falou. Essa é uma verdade que precisamos acreditar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa não é uma esperança construída sobre o que sentimos, é uma esperança construída sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus nunca falha. E eu sei que você deve estar pensando: pastor, como é que você chegou em casa depois que o carro perdeu o freio? O que aconteceu?
Então, para poder você não me perguntar, eu já vou dizer. Lá no início eu comecei falando sobre essa viagem. Aquele momento, todos os planos que eu tinha, eles acabaram, porque a gente estava no meio da viagem, nós estávamos saindo de um lugar e indo para o outro. Então eu não sabia o que aconteceria. Mas um detalhe eu deixei para contar agora. O lugar que nós paramos, na segunda serra que nós estávamos subindo, foi o único lugar que tinha sinal de celular. Se eu parasse 1 quilômetro para trás não teria, nem 1 quilômetro para frente não teria. Aquilo dali para mim foi assim. Como que eu descobri isso? Quando eu consegui entrar em contato com a seguradora. A seguradora em 20 minutos mandou um reboque. Eu falei, agora eu vou voltar para casa. E aquele cara do reboque falou, faz isso não, cara. O dono desse reboque aqui, ele tem uma oficina de carro. E ele conserta, cara. Então eu consigo uma pousada, você fica essa noite aqui, e amanhã, segunda-feira, ele conserta e você segue viagem. E aí eu pensei e falei assim, tá bom. E ele entrou em contato com a pousada. Uma pastora da Assembleia de Deus era dona dessa pousada. Ela nos acolheu, nos deu a chave da cozinha dela e falou assim, o que vocês precisarem aqui dentro da minha casa, você pode pegar. Era um lugarzinho extremamente humilde, mas onde Deus nos ensinou sobre a providência. No dia seguinte eu fui na oficina, na verdade ele já levou o carro direto para a oficina, no dia seguinte eu fui para a oficina, fiz amizade com o dono da oficina, fui testar um carro com ele, conheci um chalé que ele tinha, tivemos um cuidado que nós jamais imaginaríamos. Deus mostrando de uma forma muito incrível o cuidado dele com a minha vida e com a vida da minha família. Não era o local que eu queria estar, mas era o local que eu precisava estar para que Deus me ensinasse que, ainda que os meus planos tivessem sido frustrados, os planos de Deus continuam seguindo em frente. Ainda que tudo tinha saído do meu controle, pensa como eu sou um cara eu planejo todas as coisas. Quando eu vou fazer uma viagem, eu penso em todos os possíveis momentos de descontroles, para eu já ter um plano de contingência para caso aconteça. Então, se eu planejo uma viagem, eu já penso em todos os cenários possíveis, de coisas ruins que podem acontecer e como que eu vou agir, para quando acontecer eu não ser pego de surpresa. Só que esse negócio que aconteceu não estava no escopo que eu tinha preparado para resolver, porque eu não esperava isso acontecer. Então, quando aconteceu, me pegou de surpresa. E quando me pegou de surpresa, eu não sabia o que fazer. E Deus conduziu tudo de uma forma maravilhosa, e foram os momentos belos de aprendizado para mim, para a nossa família. Foi o momento em que eu vi o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a hospitalidade de pessoas que eu nem conhecia, Deus movimentando situações e momentos que eu nem imaginava, nos fazendo sentir-se cuidados mesmo em meio à tempestade. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos exatamente isso. Os homens daquele navio pensavam que estavam sendo levados pelo vento, mas na verdade eles estavam sendo conduzidos por Deus. Paulo não chegou a Roma da maneira que imaginava, mas chegou exatamente onde Deus havia prometido. E talvez a sua vida também tenha tomado um rumo que você nunca planejou. Talvez hoje você olhe para a sua história e pensa, nada aconteceu como eu imaginei. E eu digo isso por mim. Eu não imaginava esse ano estar com vocês aqui, mas confesso que é o melhor lugar que eu poderia estar. Deus mudou a nossa vida, mudou o nosso rumo, mexeu na nossa estrutura, mas nos trouxe para onde Ele queria que nós estivéssemos. E talvez você olhe e pensa, isso aconteceu comigo também. Mas quando olhamos para Atos 27, nos ensina o que eu também aprendi naquela serra, naquela viagem. Nossos planos podem mudar completamente, mas os planos de Deus nunca mudam. Essa é uma verdade que esse texto trouxe para nós.